E aí, beleza? Um estudante chamado Scott McCall está em sua casa tranquilo até que ele escuta um barulho. Scott vai lá fora e o seu amigo Styles aparece e os dois tomam um susto. Você não estava atendendo o telefone! Depois Styles fala sobre o corpo que encontraram na floresta. Se acharam o corpo, então estão procurando o quê? Eles só acharam metade. Vamos lá. Reclama que não acontece nada nessa cidade. E enquanto eles estão procurando o corpo, a polícia aparece e apenas o Styles é pego. Antezinho aí comigo. E aí, pai, tudo bem? Depois disso, Scott volta para casa sozinho. Voltando para casa, Scott perde sua bombinha por causa de cervos que passam correndo e o Scott cai e perde a bombinha. Depois disso, Scott se levanta e vai procurar a sua bombinha, mas ele acaba achando sem querer a outra metade do corpo. Ele fica com medo e sai bolando. Depois, um animal desconhecido o morde. E Scott sai correndo com medo. No outro dia, Scott chega na escola e conversa com Styles sobre a mordida que ele levou. Scott fala que foi a mordida de um lobo, mas Styles não acredita. Ele fala que não existe lobos na Califórnia há quase 60 anos e que seria impossível ele ter levado uma mordida de um lobo. E depois Scott fala que na noite passada achou a outra metade do corpo. Certeza não vai acreditar se eu contar que eu achei o corpo. Caramba, isso é muito maneiro. E na aula, Scott percebe que algo mudou em você. A primeira coisa que ele percebe é a sua audição. Ele consegue ouvir uma menina no telefone estando longe dela. Tá, em 3 ligações no primeiro dia não é um pouquinho de caneta. Ai, meu Deus, esqueci a caneta. Desculpa fazer você esperar. O nome dela é Alison, que é novata na escola. Depois a aula acabou e foram para o treino de lacrosse. E essa é uma das cenas mais top do Scott, que é quando ele impressiona todo mundo. Parece que ele é bom. Depois do treino, Scott conversa com Styles, e Scott fala que não sabe como foi tão bem assim. Fala também as coisas estranhas que vem acontecendo com ele, como a audição, o olfato. Ouvir coisas que eu não devia ouvir. Sentir cheiros. Tipo o quê? Pimenta no seu bolso. Eu não tenho chiclete nenhum. Enquanto estão na floresta conversando e procurando a bombinha, um homem desconhecido aparece. O nome dele é Derek, e pergunta o que eles estão fazendo ali. Derek entrega a bombinha a Scott e depois ele vai embora. Styles fala sobre o Derek e fala que a família dele morreu em um incêndio há uns 10 anos atrás. Mais tarde em Scott, no seu trabalho, ele resolve tirar o curativo e ele descobre que não tem mais nenhum machucado e ele se curou completo em menos de 24 horas. E então, do nada, a Alison bate na porta desesperada, falando que atropelou uma cachorra sem querer. Oi, mas a cadela Cadê ela? tá no meu carro. E então Alison pega a cachorra e coloca ela dentro da clínica. E Scott faz o curativo na cadela e ele vê que a Alison está com frio e ele empresta uma blusa para ela. E quando a Alison ia embora, Scott tomou coragem e chamou ela para uma festa. E a Alison aceitou. E Scott chegou muito feliz em casa. Antes do jogo de lacrosse, Styles tenta falar com Scott, mas o Scott não dá bola. Styles, eu vou jogar na primeira eliminatória. Não pode esperar. Meu pai, no telefone. A análise das fibras chegou do laboratório. Não vai acreditar qual era o animal. Era um lobo, Scott. No jogo, Scott arrebenta e faz um golaço. O treinador chama ele e fala que foi um belo gol e que ele tá no primeiro time. Você tá no primeiro time. Depois do jogo, Styles vai tentar descobrir o que tá acontecendo com Scott. Ele pesquisa muito e descobre. E parece que Scott está amaldiçoado. Scott vai até a casa dele. Styles tenta falar sobre o que descobriu, mas o Scott tá nem aí. Ele só quer saber de ir pra festa com a Alice. Scott discute com Styles e o empurra na parede. E quase bate nele. Depois pede desculpas e vai embora.
Depois Styles vê que o Scott rasgou sua cadeira com as garras. Scott chega em casa, toma banho e vai buscar a Allison. Scott e Allison chegam na festa, e Scott encontra o Derek, mas segundos depois ele some. E Scott aproveita a festa com a Allison, mas isso dura por pouco tempo, porque Scott começa a sentir a lua cheia, e ele vai embora, deixando a Allison sozinha na festa. Depois Derek aparece, e ele fala que é amigo de Scott. Allison, sou amigo do Scott. Meu nome é Derek. Enquanto isso, Scott chega em casa e vai tomar banho, e ele começa a se transformar, e Styles aparece. Deixa eu entrar, Scott. Ela saindo da festa de carona. Ela tá... Derek Hale é o lobisomem. Foi ele que me mordeu, ele que matou a garota na... Scott, a Allison saiu da festa com o Derek. Depois que Styles fala isso, o bicho pega, e Scott vai atrás do Derek. Na floresta, Derek empurra Scott e os dois saem bolando. Scott pergunta o que ele fez com O que Allison. você fez com ela? Quieto. Tarde demais. Eles já chegaram. Corre. E Scott tenta fugir, mas é atingido. Depois Derek o ajuda e ele consegue fugir. Peguem ele. Scott pergunta quem eram eles e Derek fala que são caçadores que vêm caçando eles há séculos. Quem são eles? Caçadores. Caçando há séculos. A mordida é um dom. E eu não quero. Chega de manhã e Scott está voltando para casa. Styles o encontra e leva ele para casa. Na escola, Scott encontra a Allison e ela pergunta o que aconteceu e por que deixou ela sozinha na festa. Scott pede desculpas e ele acaba descobrindo que um dos caçadores era o pai dela. É o meu pai. Fudeu de vez! E fim do primeiro episódio. Em breve sai o vídeo do episódio 2. Se gostou e quer ver o próximo, se inscreve. Até a próxima e fui!